Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos continuar nosso assunto de propagação e nós vamos falar de propagação vegetativa. Nós já estamos no quarto episódio dessa série de propagação, né? Hoje o quarto, e vamos entrar na parte mais legal da propagação das plantas frutíferas, que é as nossas formas de cloná-las. Então, a propagação vegetativa, nós sempre estamos fazendo clones das nossas plantas matrizes. Já tivemos um episódio específico de planta matriz, que são as nossas plantas que trazem garantia do material genético e de sanidade, não é isso, jovem? Se não está lembrando disso, eu aconselho que escute novamente o nosso episódio de plantas matrizes, porque na propagação vegetativa ela é muito importante. Como eu estou clonando o material, eu preciso que ela seja topzera da galáxia, que ela tenha sanidade, não tenha vírus, não tenha bactérias, nenhum tipo de fungo, e que ela seja uma planta elite e já esteja produzindo. Como vou fazer clones, é importante que eu clone uma planta, um material em produção, porque no processo de clonagem eu estou pegando essa planta no momento atual dela, estou tirando um pedacinho, já a gente destrincha quais são esses pedacinhos, e levando para ela virar outra plantinha. Então ela vai estar no mesmo momento genético, com os genes de produção expressando. Se eu pegar uma planta no período juvenil, a minha nova plantinha, o novo clone, vai expressar genes e vai atuar como uma planta no período juvenil. E se a gente lembrar lá do início do Tá Tudo a Fruta podcast, uma planta no período juvenil, ela não é capaz de gerar flores. Então gera flores, não tem frutos e eu não tenho produção. Então, jovem, muito importante isso. Eu preciso de uma planta matriz que já esteja em plena produção, livre de vírus ou outras doenças, que tenha as características ideais que eu quero da minha cultivar e, de preferência, que seja bem fácil de propagar. Mas aí você deve estar pensando, jovem, Tatu, então se eu já tenho uma planta elite, eu consigo clonar ela, para que a gente precisa de semente? Vamos lá, escuta de novo o episódio de semente. Mas a semente é importante no melhoramento genético para eu gerar variabilidade e gerar novos indivíduos, para que eu tenha novos clones elite, novas plantas elites que vão se tornar planta matriz e eu vou clonar elas lá no futuro. Então a semente é muito importante. E tem algumas plantinhas que são difíceis de clonar. Nem tudo no mundo da fruticultura são frutas, né, jovens? Tem plantas que é muito difícil de clonar. E quais são os métodos de clonagem? Só para vocês entenderem, né? Basicamente, os mais usados na larga escala é a estaquia, que ela vem oriunda das técnicas de enraizamento adventício, ou seja, eu faço parecer raiz do material propagativo do propágulo. Então já o primeiro conceito que nós temos de guardar hoje, propágulo. Propágulo é todo pedaço de planta que eu vou usar para clonar nossa plantinha. Então pode ser um pedaço de galho, na maior parte das vezes é ele, o principal propágulo que a gente tem, mas pode ser folha, pode ser qualquer parte da planta que possibilite que ela desenvolva todas as outras partes. Ou seja, se eu peguei um caule, né, um ramo, ela precisa desenvolver raiz e parte aérea, folha, gema, essas coisas. A gente falou desse aqui, eu pego o propágulo e coloco ele enraizar, porque ele já tem um caulezinho, pode até ter folha, né? E eu preciso estimular sair raiz. Então as técnicas de enraizamento adventício são muito importantes. O próximo episódio do podcast vai ser sobre enraizamento adventício. Como eu faço sair raiz de todo lugar dessa planta para que eu faça meu clone. A segunda técnica muito utilizada na propagação vegetativa é a enxertia, tá? Ou seja, eu vou pegar o pedaço de uma planta, um propágulo, e vou colocar em outra planta que já existe. Ou seja, tem uma plantinha lá, eu vou pegar um pedaço, vou colocar nela, e esse novo pedaço vai continuar desenvolvendo e vai dar os frutos igualzinho da planta matriz, mesmo estando sobre raiz ou outra parte de uma terceira planta aí na brincadeira, beleza? E nós temos outras técnicas, jovens, que também vai ter tema especial aí para falar disso, que são estruturas especializadas, rizomas,
rizoma, folha, outro tipo de estrutura e cultura de tecidos, cultivo de plantas in vitro. Mas hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco as bases da propagação vegetativa. Já falei para vocês, precisamos de uma excelente planta matriz, precisamos de bons propágulos, né? Então a gente vai cultivar essa planta matriz a pão de ló, e eu preciso saber se a minha planta ela tem a habilidade, né? Se a gente consegue fazer com que ela seja propagada dessas formas. Enraizamento adventício, ele é regulado por base genética, então eu tenho genes que possibilitam que a planta crie raízes em alguns outros lugares, assim como a união do enxerto e as outras formas de propagação. Então tem planta que tem facilidade disso e tem planta que não. Então as plantas que a gente não consegue trabalhar de forma vegetativa, não tem outra forma, a gente tem que seguir o rumo normal da natureza, que é a utilização de sementes, ok? Bom, Tatu, mas como que a gente descobriu que dá para clonar a planta? Bom, isso ocorreu de forma natural, por acidente ou por observar na natureza, né? A gente já falou que a observação das plantas no ambiente natural dela ajuda muito a gente entender o cultivo. Ele viu que a planta se clonava, né? Algumas têm algumas estratégias super bacanas, outras simplesmente ele foi observando. Por exemplo, no caso da videira, uma planta trepadeira, quando a pontinha do ramo encosta o chão, ele consegue emitir raízes. Algumas outras plantas soltam parte para que enraize, né? Da enxertia, como que ele observou? Uma das técnicas é a encostia, né? Eu colocar um galho perto do outro e deixa eles crescer junto. Se eu apertar um no outro, eles vão soldar e aí vai desenvolver. E aí ele foi testando. Então, lógico, tem uma história linda por trás disso, não é o core do episódio, mas foi por observação. Aquele cajueiro, né? Nós já tivemos um papo sobre caju, na colaboração que o Tatu tem com o Papo Agro. Logo vai estar no feed aqui. Mas o cajueiro gigante que tem lá no Nordeste, ele é basicamente uma planta só. Ele foi crescendo por propagação vegetativa. Os galhos foram caindo, mergulhando na terra, enraizando e foi indo. Então, se eu quiser, eu faço um montão de muda naquele cajueiro, porque ele mesmo foi se clonando. Então, enquanto eu não dividir, continua sendo uma planta só, mas eu posso dividir. Então, o pessoal observou isso na natureza, que a planta naturalmente se clona em algumas ocasiões, e depois foram estudar mais a fundo, né, como acontece isso, né. A propagação vegetativa, fisiologicamente, né, e anatomicamente, ela é permitida por dois processos interessantes da planta, né, do vegetal. O primeiro é um que a gente já ouviu no ensino médio ou em algum momento da escola, que chama totipotência celular, ou seja, a planta tem algumas células que ela pode se transformar em qualquer outra célula dela. Normalmente essas células estão nos meristemas, estão pontinha nas gemas. No caso da formação da semente vai estar no embrião, e também ela vai estar nos troncos das plantinhas, né? Toda planta tem um cordão de célula, uma faixa de célula totipotente, que a gente chama de câmbio. Então o câmbio ele é o principal responsável pelo crescimento vegetal e formação dos vasos, o xilema e o floema. Então é uma camadinha de células meristemáticas totipotentes, no qual ele produz xilema e floema à medida que a planta vai crescendo. Mas se eu der algum outro estímulo para ele, ele pode gerar outras células, e é aí que a gente consegue trabalhar a propagação vegetativa, a clonagem, porque eu dando o estímulo certo, ele pode virar uma raiz, por exemplo, ou ele pode virar um calo, uma casquinha para cicatrizar a enxertia, e depois continuar fazendo o papel dele, que é xilema e floema, para poder fazer que a enxertia funcione. Então esse é o primeiro ponto, totipotência celular. Eu preciso aproveitar as células meristemáticas. Na grande maioria das vezes a gente vai usar o câmbio. E o segundo ponto é a desdiferenciação celular. Ou seja, algumas células vegetais, elas têm o poder de voltarem ao estado totipotente. Ou seja, é uma célula do parênquima, por exemplo, que é a parte de enchimento da célula. Enchimento bem entre aspas, viu, jovens? Tem muita função o parênquima. Dependendo do estímulo, então foi o Tatu lá, cortou um galinho, opa, isso é um estímulo. Ele tirou a gente da nossa matriz, da nossa planta mãe. O que eu vou fazer?
ver? Eu não sei, mas eu vou voltar pro estado meristemático para esperar para ver o que o tatu vai fazer, porque qualquer coisa eu ajudo a virar uma raiz, eu ajudo a virar um calo ou alguma outra célula que vai permitir a minha sobrevivência. Tendo a desdiferenciação, ajuda demais a gente, porque às vezes só o câmbio não é suficiente, a gente precisa de um estímulo a mais e uma formação mais rápida das estruturas, né, para que esse propágulo sobreviva. Então, quando a gente faz propagação vegetativa, eu estou sempre trabalhando com esses dois processos, e aí vai depender muito do estímulo que eu dou para essa plantinha. Legal, Tatu, mas e agora? Como eu sei qual planta eu posso usar estaquia, enxertia ou aproveitar uma estrutura especializada dela? Essa é a pergunta de milhões, jovem. Hoje, para a maior parte das plantas cultivadas, a gente conhece o processo e qual é a melhor técnica. Mas quando a gente não conhece, tem que testar, tá? A gente poderia fazer marcadores moleculares, algo assim, para ver se elas têm os genes de enraizamento, os genes de compatibilidade de enxertia, só que é caro. E para algumas espécies ainda não são tão estudadas a ponto de necessitar isso. Então a gente vai um pouco na tentativa e erro e usando as técnicas aí, tá bom? Então, jovem, propagação vegetativa é basicamente clonar planta e eu vou aproveitar esse poder do vegetal, né, de ele ter células totipotentes, vários meristemas espalhados na planta toda, principalmente o câmbio, que está lá no tronco, para que ele crie novas células, raízes, vasos, tecidos de conexão, e eu vou aproveitar também a desdiferenciação, que a célula vai pegar a célula que ela já tem especializada, né, o parênquima, uma célula que tem alguma outra função na planta e vai transformar ela em algo que vai ajudar ela a sobreviver, né, a raiz, o vaso condutor e assim vai. E a partir disso eu crio novos indivíduos clonados, né. O grande ponto da propagação vegetativa é que eu estou adiantando um processo quando eu faço a coleta do material bem feito. Normalmente eu já estou adiantando o período juvenil todo, então as plantas começam a produzir muito mais rápido. Beleza, jovem? Propagação vegetativa é a base da produção de mudas de muitas frutíferas, isso ajuda demais a gente, porque eu encurto esse período juvenil e eu consigo acelerar os programas de melhoramento, obter matrizes, né, plantas elite de uma forma mais rápida, porque se eu fosse esperar fazer todo o cruzamento, seleção, eu teria cultivares novas de frutíferas só a cada 20 anos. Então, a partir do momento que eu faço cruzamento e identifiquei algo bom, eu posso estar clonando isso aí e acelerando o processo. Beleza? Jovem, hoje é isso aí. Semana que vem a gente já começa a aprofundar no enraizamento adventício e já começa a dar mais algumas técnicas de propagação para vocês, de como realmente fazer. Sei que vocês estão ansiosos para aprender a propagar, mas essa base e essa teoria é importante. Então, no mais é isso. Lembrando, né? Sempre que escutar o episódio, mete 5 estrelinhas lá se ainda não fez, no agregador de podcast que você estiver escutando. Curta também o Tatu no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Tô tentando voltar, mas é muita rede social, jovem. Qualquer coisa, mande um e-mail para nós e sempre compartilhe nossos conteúdos com os coleguinhas. Fechou? Abraço e até semana que vem.